meus irmãos, nós vamos para o nosso estudo hoje, dando continuidade ao estudo doutrinário, no documento da Confissão Belga, que é um dos padrões da Igreja Reformada do continente. A gente já estudou, com a graça de Deus, no ano passado, o Catecismo de Heidelberg. Estamos caminhando já para o final do estudo também da Confissão Belga. Dentro da Confissão Belga, o que veremos hoje? Veremos o artigo 27, que fala sobre a Igreja Católica ou Universal. É interessante, não é? Se alguém perguntasse para você o seguinte, pense aí comigo: você congrega na Igreja Católica ou congrega na Igreja Universal? O que é que você ia responder? Não, congrego na Igreja Presbiteriana. Não é, Madu? Nem na Católica, nem na Universal. Então, às vezes a gente falar disso, falar da catolicidade da Igreja, do caráter universal da Igreja, pode trazer alguma confusão aqui e acolá, porque nós temos a seita católica, que começou no século IV, né, usando o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, e nós temos também uma igreja neopentecostal, que a Igreja Presbiteriana do Brasil não considera em seus documentos conciliares como igreja evangélica, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, quando a gente está estudando sobre isso aqui, no artigo 27, nós não estamos falando nem do catolicismo, nem muito menos vamos falar da Igreja Universal do Reino de Deus, mas de uma característica da Igreja viva e verdadeira, da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sendo assim, quando falamos de catolicidade, quando falamos que a Igreja é católica ou universal, temos que levar em consideração algumas coisas. E é isso que o documento vai nos apresentar esta noite. Muito bem. Se a gente pudesse resumir a ideia central do que nós vamos ver essa noite em uma frase, a frase seria a seguinte: Cristo preserva e sustenta a sua igreja em todas as épocas e lugares. Olha que coisa maravilhosa. A sustentação, a preservação que Cristo traz à sua igreja em todas as épocas e lugares. E à luz dessa verdade, nós vamos ser chamados a fazer duas coisas. Primeiro, viva em união. E em segundo lugar, compreenda que a nossa comunhão espiritual transcende qualquer barreira física. Então, porque Cristo sustenta a sua igreja em todas as épocas e lugares, nós podemos fazer duas coisas: viver a nossa fé em união e compreender que a nossa comunhão espiritual transcende a qualquer barreira física. Essas são duas aplicações, irmãos, especiais, que estão presentes nesse texto da Confissão Belga, no seu artigo número 27. São aplicações bem práticas para nós, para a vida da igreja. Se a gente entende bem o que é a Igreja Universal, se a gente entende bem o que é a Igreja Católica, o que é a catolicidade da igreja, nós vamos ser chamados a isso, a viver a fé em união e também a compreender que a nossa comunhão vai muito além de qualquer distância, de qualquer barreira física, porque a igreja é católica. E é isso que nós vamos, com a graça de Deus, entender no nosso texto. Vamos lá. Foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui para vocês todo o artigo 27, está aí na frente de vocês, todo o artigo 27. E a ideia é que nós vamos agora apresentar essas características do que é ser uma igreja católica ou universal. E aí você vai perceber que existem os números aí, número 1, número 2, todas essas são características da igreja. Eu coloquei os números aí apenas para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento, tá bom? Vamos ver então o que é que diz o artigo 27 de forma completa. E depois nós vamos lidar com cada um desses tópicos aqui rapidamente, apresentando um texto prova para cada um deles. Olha só o que é que diz textualmente o artigo 27. Cremos e confessamos uma só igreja. Primeira questão aí, uma só igreja. Então, existe mais de uma igreja? Não. Existe uma só igreja. Ah, pastor, mas tem muitas denominações. Não é assim? Todas essas denominações genuínas, bíblicas, formam quantas igrejas? Uma só. Existe uma só igreja. Essa igreja é, portanto, católica ou universal. Então, está falando da igreja una
e universal. Ela é católica, ela é universal. Aí veja que o que o autor está fazendo aqui é trazer as características dessa igreja. Até aqui no catecismo a gente tinha acabado de explicar quem é Jesus. Agora o catecismo está explicando o que é a igreja. Ela é uma santa congregação, é a segunda característica que é dada. Ela é uma assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo. Veja que em Cristo está em vermelho aí. Daqui a pouco a gente vai dizer para vocês o porquê. Que esperam toda a salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados pelo Espírito. Note, irmãos, que aqui quando é entregue a quarta característica da igreja, que ela é uma assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, o autor começa a dizer quem são esses verdadeiros crentes. É por isso que você está vendo aí 4A. Quem são os verdadeiros crentes? Aqueles que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. Quem são os verdadeiros crentes? Aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem são os verdadeiros crentes? 4C, são aqueles que são santificados e selados. Nós vamos ver essas características rapidamente, porque elas não são o foco aqui. O foco é falar da igreja. Mas para falar da igreja, você necessariamente caracteriza os crentes. Muito bem. Esta igreja, 5, existe desde o princípio do mundo. 6, existirá até o fim. E aí você vai notar que tem um pois aqui. Tudo o que foi dito até aqui, que é una, católica, universal, é uma santa congregação, é uma assembleia dos verdadeiros crentes, tudo isso só é possível, pois Cristo é um Rei eterno que não pode estar sem súditos. A igreja só existe por causa da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja só é católica, só é universal, porque os verdadeiros crentes estão unidos a Cristo. E esses verdadeiros crentes são os seus súditos. O Rei eterno tem os seus súditos, somos nós, o seu povo, a sua igreja. O catecismo continua dizendo aqui, irmãos, a 7ª característica da igreja. Ela é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro. Então, mesmo que o mundo todo se ire contra nós, a igreja permanece fiel. Por quê? Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é especial. Mantida por Deus contra todo o furor do mundo. E aqui você vai ver que os autores colocam aqui um exemplo. Mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Assim Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Esta santa igreja também. Veja aqui, mesmo quando o mundo pensa que a igreja está pequenininha, sem força, Deus sempre reservou para si um remanescente fiel, uma parte da igreja verdadeira. Muito bem. Por fim, olha a 8ª característica aí. Essa igreja não está situada, fixada ou limitada num certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. E quando você chega aqui embaixo, irmãos, ele vai repetir a questão que a igreja é uma só. Ele já tinha dito isso lá em cima, está vendo? 1A, primeira frase, e aqui embaixo 1B. Ela é integrada e unida, de coração e vontade, no mesmo Espírito, pelo poder da fé. Muito bem. Esse é o artigo completo. O que é que nós vamos ver agora com relação a esse artigo? Preste bem atenção, por favor. A primeira característica da igreja, que a igreja é uma só. E essa característica é uma característica importante. E a igreja é uma só. Vamos ver um texto bíblico que mostra essa característica da igreja. Veja, por favor, Efésios 4, de 4 a 6. Se você estiver um pouquinho mais para trás e não conseguir ler, você pode, não conseguir ler a projeção, você pode abrir sua Bíblia, pode e deve. Quem quiser acompanhar pela projeção, fica à vontade. Efésios 4, de 4 a 6. Vamos ler todos juntos, irmãos, o que é que diz esse texto? Efésios 4, de 4 a 6. Esse texto mostra para nós que há uma unidade na igreja, que a igreja é universal, é um só corpo,
o corpo único do nosso Redentor, do nosso bendito Redentor. Nós estamos unidos a Ele e somos sustentados por Ele. Vamos ler juntos Efésios 4, de 4 a 6? Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Note, irmãos, olha que coisa maravilhosa que está sendo dita aqui. A igreja é uma só, ela é una. Olha, há mais de um corpo? Não, né? Tem quantos corpos? Um só. Né? Há mais de uma esperança? Não, né? Só tem uma esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Esse texto mostra claramente, irmãos, portanto, a questão da unidade da igreja. A igreja é uma só. Ok? Quando você olhar para as denominações, não se engane, existem várias igrejas. Não existem várias igrejas, existem várias denominações com algumas características diferentes, mas a igreja é verdadeira, é católica, é uma igreja só. Então, se seu irmão está na igreja batista, ele não deixa de ser seu irmão. Se ele está na igreja Assembleia de Deus, ele é seu irmão. Se ele está na igreja reformada holandesa, ele é seu irmão. Há uma só igreja. Muito bem. A segunda característica que o documento nos diz é a sua catolicidade ou a universalidade da igreja. E para trabalhar esse aspecto, eu convido os irmãos a lerem também comigo Hebreus 12, 22 e 23. Vamos ler uma só voz, irmãos, esse texto? Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que coisa aqui, irmãos, olha, a universal assembleia. A igreja em sua universalidade, composta por todos os santos de todos os tempos. A gente costuma dizer que os padrões de fé de Westminster, que são os que nós adotamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, são os símbolos de fé mais maduros, teologicamente falando, do que as três formas da unidade. E você vai perceber que nós temos nos nossos padrões de fé a preocupação de falar sobre a igreja militante, que é aquela igreja que está aqui lutando, né? A igreja triunfante, que é a igreja composta por todos os eleitos, que estão nos céus, em todos os tempos. Você veja que a Confissão Belga não se preocupa em falar disso, mas fala dessa assembleia geral, dessa universalidade. E esse versículo descreve, irmãos, como essa assembleia celestial é composta pelos verdadeiros crentes. A igreja é um povo santo, é a comunidade dos justos, enfatizando a santidade e a união que nós temos em Deus. Então, até aqui, nós já vimos duas características da igreja. Primeira, uma só igreja, que é católica ou universal. Há uma terceira característica dita aqui pelo documento. É uma santa congregação. A igreja é uma santa congregação. E o que nós devemos entender por isso, irmãos? 1 Pedro 2,9. Vamos lá mais uma vez? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que esse versículo está destacando? A igreja como essa nação santa. Irmãos, nós somos uma santa congregação. A palavra santo refere-se a separar. Deus separou Dona Angélica
para ele, Dona Angélica é crente, pertence a Deus. Nós somos santos, nós somos separados. A santa congregação. E veja que a congregação dá a ideia também de ajuntamento, que vai estar justamente no próximo ponto, na próxima característica da igreja. Veja aqui o ponto 4, por favor, meu irmão, aqui do artigo 27. A igreja é a assembleia dos verdadeiros crentes. A assembleia dos verdadeiros crentes. Hebreus 10, 24 e 25 nos diz: e consideremos-nos também uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Qual a importância aqui desse versículo, irmãos? A importância dos crentes estarem reunidos para promover o amor e as boas obras. O autor aos Hebreus está falando aqui nesse texto do cuidado que nós devemos ter, e veja que esse era um problema já enfrentado pela fé, pela igreja, naquela época, ao ponto do autor estar dizendo: vocês não façam como alguns estão fazendo, desvalorizando a Santa Assembleia, que é a reunião dos verdadeiros crentes, convocados por Deus, como já era costume de alguns por lá. Quando a gente entende tudo isso aqui, irmãos, que está sendo dito a respeito da verdadeira igreja, a gente deve priorizar estarmos na comunhão dos irmãos, reunidos em Assembleia Santa, o ajuntamento dos crentes. Okay? Então, a Santa Assembleia é a união dos crentes. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes chama a atenção do outro. Quanto mais que vocês veem que o dia se aproxima. Olha a seriedade disso aqui. Né? O mandamento é claro. Olha, vocês não devem deixar de congregar, como é costume de alguns. Será que por alguma razão você não está fazendo disso um costume? Deixar de ir para a igreja por qualquer circunstância? Qualquer coisa é desculpa para você não ir? Isso é complicado, não é, irmãos? Veja quantas pessoas estão domingo na igreja e quantas pessoas vêm na quarta-feira. É o mesmo número. Será que estão valorizando e entendendo corretamente a importância deste momento aqui? Veja que estudar a igreja é importante para a gente. Então, veja essa quarta característica aqui da igreja, proposta, então, pelos autores da Confissão Belga. Agora, irmãos, veja que coisa especial aqui. Uma vez que o autor diz que a igreja é uma só, ela é universal, é uma santa congregação, é a assembleia dos crentes verdadeiros, em Cristo. Por que ele botou crentes, verdadeiros crentes em Cristo? Porque essa é a grande questão aqui, meus irmãos. Sem Cristo não há igreja. Quem está em Cristo é a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Somos igreja porque estamos nele. E é por isso que a gente diz: ó, Cristo preserva a sua igreja em todos os tempos. Então, viva a sua fé nesta união. Veja, você é crente, você está nele. José está nele, Sinara está nele. Todos nós estamos nele. Então, devemos viver unidos. Compreender a igreja verdadeiramente nos leva a essa união. E aqui há uma caracterização de quem são esses verdadeiros crentes. Veja aqui quem são eles. São aqueles que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. Veja que o assunto deles não é falar dos crentes. O assunto dele é falar da igreja. Mas, obviamente, para falar da igreja, você tem que falar de quem a compõe, ainda que brevemente. Então, quem é crente verdadeiro, presbítero Paulo? Quem espera toda a salvação de Jesus. Porque se você põe a sua esperança de salvação em qualquer outra coisa, fica complicado, né? A salvação está em Jesus. B, são lavados pelo seu sangue, ou seja, diácono Valdinar, o sangue de Cristo Jesus lavou todos os crentes. Isso faz com que esse crente possa fazer parte da igreja. E C,
são santificados e selados pelo Espírito. Então, o Espírito nos santifica e nos sela. O que é o selo? Tem lá uma marca de qualidade dizendo assim: você pertence a Deus. Você pertence a Deus, está selado. Muito bem. Quinta característica da igreja, irmãos. Existe desde o princípio do mundo. E eu trouxe um versículo aqui que vai até expandir um pouco essa noção, né? Porque a igreja existe sim desde o princípio do mundo, mas perceba que, na verdade, existe até mesmo antes de Deus chamar a existência todas as coisas. Porque Deus nos escolheu nele, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esse versículo está destacando, meus irmãos, a eleição dos crentes antes da criação do mundo, o que implica que Deus nos planejou a existência do seu povo, a igreja, desde toda a eternidade. Então, quando ele criou Adão, ele já estava pensando na sua igreja. Ele já estava pensando num plano redentor para Adão que haveria de cair. Então, desde que há existência, que Deus chamou a criação de todas as coisas, existe uma igreja, existe um povo que ele separou para si. E a notícia boa não é somente que essa igreja existe desde o princípio do mundo e que foi pensada por Deus desde toda a eternidade, mas ela também existirá até o fim. Que coisa maravilhosa, irmãos. A gente vê tanta perseguição à igreja, e a tendência da perseguição é piorar. Cada vez vai piorar mais, cada vez vai piorar mais. A Bíblia diz, inclusive, que a gente não está, por enquanto, pelo menos nós aqui, né, não estamos resistindo até o sangue, né? A gente não está assim que nem os irmãos nas igrejas do Novo Testamento, nas cartas escritas às 7 igrejas em Apocalipse, que a gente está reunido aqui na quarta-feira, e aí eu fico preocupado, porque eu não sei se eu vou ver a irmã Raimunda na próxima quarta-feira. Por quê? Porque corre o risco dela sair fora e morrer porque ela é cristã. A gente está vivendo isso aqui? Por enquanto ainda não. Não estamos vivendo. Mas desde lá, já é assegurado que nada vai poder destruir a igreja do Senhor, irmãos. A igreja do Senhor vai existir até o fim. Muitos de nós podemos morrer, sermos perseguidos, como já ocorreram com muitos irmãos, mas a igreja do Senhor vai prosperar. Todos os eleitos vão ser alcançados até que Cristo volte. E um texto importante para a gente é esse aqui, que nós, inclusive, estamos estudando, passamos por ele agora, quando abordamos aqui na classe de adultos, na escola dominical, as grandes doutrinas da graça. Vamos ler juntos, irmãos, Romanos 8, 29 e 30, por favor? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, irmão, Deus vai levar o seu projeto à conclusão. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja vai existir até o fim, porque Deus prometeu e Deus vai fazer isso. Se presbítero Rubem foi conhecido por Deus na eternidade, ele foi chamado no tempo na história, se converteu porque Deus agiu nele, e Deus vai santificá-lo, vai preservá-lo. Mesmo que Deus o leve, ou a mim ou a você, você vai para o céu. A igreja, irmãos, sempre existirá, sempre haverão crentes sobre a face da terra. E é por isso que aqui vai ser dito que, mesmo lá no momento de Acabe, que é o contexto histórico que é mencionado rapidamente no texto aqui do artigo 27, Deus vai preservar os que são seus, 7.000 que não dobraram seus joelhos. A igreja sempre vai existir, irmãos. Essa imagem aqui, que eu coloquei na próxima. Espera que saiu rapidinho. Ela é uma imagem
que fala um pouquinho da chamada Ordo Salutis, que a gente viu um pouquinho no domingo. Eu achei essa imagem legal, e que mostra esse cuidado de Deus em preservar sua igreja. A igreja sempre existiu, o Deus que é fiel, que chama o crente, salva o crente, guarda o crente. E aqui mostra os aspectos da salvação. Preste atenção aqui na figura, como ela é elucidativa. Primeiro tem aqui a eleição, está vendo aí? Deus nos elegeu. Né? Deus nos elegeu. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui que dê para riscar. Deus nos elegeu. Essa eleição ocorreu quando? Na eternidade, lá atrás, não é assim? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E aí, em determinado momento, nosso irmão diácono Francisco ouviu o evangelho. Veio alguém e pregou o evangelho para ele. Aqui, ó. Quando ele ouviu o evangelho, o que aconteceu com ele? Foi chamado. Certo? Foi chamado. Como é que ele foi chamado? Alguém pregou o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouviu, não foi? Ouviu. Uma vez que ele ouviu, o que foi que aconteceu? Ele estava morto nos delitos e pecados dele e ele não tinha capacidade de entender as coisas espirituais por causa da depravação total que a gente está estudando aí, as doutrinas da graça na escola dominical. Só que Deus fez o quê? Agiu no coração dele, regenerando ele. O que é que essa regeneração faz? Deu a capacidade do nosso irmão Diácono Francisco dizer sim para o evangelho, porque por ele mesmo ele não diria sim. Mas Deus regenerou o seu coração. E aí veja, esse Deus que regenerou o irmão Diácono Francisco, a partir daí adotou ele como filho. Aqui no chamado, irmãos, tem a conversão, né? Não está sendo dita aqui, mas tem a conversão, tá? Conversão está aqui, ó, no chamado. Fé e arrependimento, tá? E aí, ele foi adotado. Então, a gente hoje é o quê? Filho de Deus. Ele é filho de Deus. Esse processo, né, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, justifica seu Francisco. Ou seja, todas as suas dívidas, os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Não há mais escrito de dívida para mim e para você. Certo? Está convertido. Está convertido. Está o quê? Em processo de santificação. Haverá, e aqui é o tópico principal, eu quero destacar com vocês, se a igreja vai sempre existir, haverá de ser o quê? Preservado. Cristo diz que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Alguém pode levar as ovelhas dele da mão dele? As ovelhas dele? Não podem. E haverá de ser glorificado. Ok, irmãos? Então isso aqui ilustra bem, precisamos ser rápidos aqui, né? Essa questão 6 existirá até o fim. Muito bem. A razão, né? Cristo é um rei eterno e não pode estar sem súditos. Ele nos constituiu seu povo, seus súditos. 7ª característica da igreja. Ela é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro. Irmãos, isso é maravilhoso, né? E aqui não precisa a gente nem colocar texto bíblico nenhum. Por quê? Porque aqui a própria confissão já dá um exemplo. Qual é o exemplo que ela está dando? Mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida, assim Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Então, Deus sempre vai preservar nesta igreja una, católica, essa santa congregação, nessa assembleia de crentes que sempre existiu, desde o começo, vai existir até o fim, um remanescente fiel. Sempre. Sempre. Por último, irmãos, perceba aqui a 8ª característica. Essa igreja não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo todo. Às vezes a gente tem a noção que a igreja é só o local, a igreja do Senhor é só o local que a gente está. E a Bíblia faz questão, irmão, de abrir a nossa cabeça de que não é só isso aqui.
Nós temos irmãos espalhados sobre a face da terra. Essa igreja aqui, por exemplo, é uma igreja que foi plantada por um brasileiro, por um missionário, alguém que veio de lá para cá para pegar o evangelho. E daí essa é a noção, irmãos. Isso deve nos mobilizar. Nós também, hoje, o Brasil tem uma responsabilidade missionária muito grande. Não sei se vocês sabem, mas a maior denominação reformada no mundo hoje não é mais a Presbyterian Church of America, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Não é mais. A principal, a maior denominação reformada no mundo hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha a responsabilidade disso. Nosso irmão, o reverendo Davi Charles Gomes, é o presidente da Fraternidade Mundial Reformada. É um brasileiro da IPB. Por quê? Porque hoje, uma das razões, além da competência desse irmão, nós somos a maior denominação reformada. Então, quem é que tem a obrigação de mandar missionário? Às vezes até de volta para o próprio Estados Unidos. Hoje somos nós. Quem é que tem a obrigação de mandar missionário para a África? Somos nós. Então, precisamos pensar, quando entendemos o que é a igreja, precisamos pensar nesses termos. A igreja não está situada, limitada em certo lugar, pessoas, mas está dispersa pelo mundo inteiro. Tem eleito do Senhor em tudo que é canto, e esses eleitos precisam ouvir e passar por este mesmo processo que nós relembramos aqui agora. O texto que nós separamos, irmãos, é esse aqui, Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Esse texto é claro para dizer que a igreja da Pissarreira era igreja se tivesse reunida debaixo do pé de manga. Não era, São Francisco? Não era a igreja lá? Graças a Deus que hoje a gente tem esse tempo bonito. Graças a Deus por isso. Mas se não tivéssemos, ajuntados em nome de Cristo, somos igreja do Senhor. E há ajuntamentos assim em toda a face da terra para a glória do nosso Deus. E perceba que, irmãos, ele retoma aqui no final, contudo essa igreja, ele retoma o tópico 1, que é uma só igreja, ela está integrada, ela está unida, apesar da gente estar longe, irmãos, os nossos irmãos estão aí no mundo todo, é uma igreja só, nós estamos integrados, nós estamos unidos de coração e vontade, no mesmo Espírito e no mesmo Cristo, estamos nele, o mesmo Espírito habita em nós, e isso, irmãos, é muito precioso para a vida da igreja. Então, em resumo, o que é que a gente pode recordar aqui com relação, especialmente, ao que foi dito? Cristo, veja aí o pontinho vermelho, o vermelho aí, está no meio do texto. Cristo é o Rei eterno que não pode estar sem súditos. Ele é quem preserva a sua igreja em todas as épocas e lugares. E por isso a gente deve viver essa fé em união e deve também compreender que a nossa comunhão espiritual transcende barreira física. Nós somos uma só igreja. Daí, irmãos, isso deve nos mover uma série de questões, né? Às vezes nós ficamos, enquanto denominações, eu falo denominações verdadeiras, igrejas verdadeiras, né, bíblicas, muito divididos por aspectos menores. Muito divididos por aspectos menores, ao invés de viver a comunhão que marca a verdadeira e única igreja do Senhor. Veja que as preocupações aqui dos autores em mostrar esse artigo 27 são preocupações extremamente pastorais. E a minha oração é que a gente consiga entender isso, irmãos. A igreja é uma só, católica universal, santa congregação, assembleia dos crentes verdadeiros. Ela sempre existiu, vai sempre existir, é mantida pelo poder de Deus, mesmo que sejamos perseguidos, nós vamos continuar existindo, e não está situada em um local, mas antes espalhada nessa comunhão, irmãos, em uma mesma vontade, em um mesmo Espírito. Que Deus aplique essas ricas e preciosas lições a cada um dos nossos corações essa noite. Amém.